RCP Notícias. 7 da manhã em Cabo Verde. Notícias no primeiro jornal a abrir. Editor Júlio Vera Cruz Martins. Os destaques desta edição. ICA lança a campanha Proteja crianças e adolescentes livres da violência sexual. Hoje, na cidade da Praia, o Serviço Central de Inspeção de Estabelecimentos Prisionais e Centros Socioeducativos do Ministério da Justiça está formalmente ativado com a recente nomeação de 2 inspetoras. Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género quer promover a participação de meninas na área das ciências, tecnologias, engenharias e matemática. A artista Assol Garcia fala do prémio que recebeu da World Music Performance do International Portuguese Music Awards. A presidente do IPC reúne-se nos próximos dias com a Câmara Municipal de Tarrafal para uma primeira abordagem sobre o processo de candidatura do antigo campo de concentração Património Mundial. Cabo Verde tem capacidade para tratar a maior parte das asmas. O principal problema é a ausência da literacia dos próprios doentes e a automedicação. Uma nota da pneumologista Ofélia Monteiro a propósito do Dia Mundial da Asma, que hoje é assinalado. 8 milhões de eleitores tchadianos chamados às urnas para eleger o próximo presidente. Confira estas e outras notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. As negociações entre Hamas e Israel são retomadas hoje, mas num ponto morto. O governo egípcio acaba de confirmar que o ponto de passagem entre o Egito e a faixa de Gaza está encerrado devido à presença de tanques israelitas. Uma unidade blindada manobra na área. As forças espaciais inspecionam o ponto de passagem de Rafah, que é bombardeada. A proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual é a responsabilidade de todos os cidadãos. É uma das mensagens que o ICA pretende difundir com a campanha Proteja crianças e adolescentes livres da violência sexual, que é formalmente lançada hoje à tarde. A presidente do ICA esclarece que a campanha Proteja visa reforçar a implementação do Plano Nacional de Combate e Prevenção ao Abuso e Violência Sexual e do próprio programa Cabo Verde pela Infância e Adolescência. E a campanha Proteja surge exatamente para reforçar a implementação dessas medidas e o nosso firme compromisso no combate a este flagelo. Trata-se, pois, de uma estratégia de comunicação, que visa informar e mobilizar a sociedade cabo-verdiana, onde efetivamente as crianças e adolescentes possam viver e crescer protegidos e livres da violência sexual. Então esta campanha é um apelo coletivo à ação, é um pacto, um convite à união de todos em torno desta causa. Zaida Freitas realça que vão ser abertos novos canais de comunicação, a melhoria do funcionamento da linha grátis de emergência 810-20 e a utilização intensiva da rádio e televisão e das redes sociais. Iremos colocar cartazes em lugares estratégicos. Nós faremos este ato simbólico de divulgação e a partir daí, ao longo do mês de maio, do mês de junho e ao longo do ano todo, é claro que ganha maior força, sobretudo no mês de junho, teremos esta campanha a ser implementada em todas as ilhas. Esta campanha tem vários produtos, de comunicação e na maioria destes produtos as crianças e adolescentes participam. Temos materiais de identidade visual, vídeos, inclusive é parte da campanha a reedição do vídeo A Quebrar o Silêncio, que foi feito por alunos e professores da Escola do Alto Peixinho em Santo Antão. Temos uma música da campanha que foi feita pela cantora Sandra Horta.
A campanha Proteja Crianças e Adolescentes Livres da Violência Sexual é lançada hoje à tarde num evento a que preside o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva. O Serviço Central de Inspeção de Estabelecimentos Prisionais e Centros Socioeducativos do Ministério da Justiça está formalmente ativado com a recente nomeação de 2 inspetoras. A titular da Justiça especifica que uma das missões da inspeção é conferir transparência em todo o sistema. A utilização dos recursos também, como sabe, nas cadeias nós temos alguma produção hortícola, de pecuária, a questão do artesanato também, que é a produção dos reclusos dentro do estabelecimento prisional. Esse material é colocado à disposição ou à venda também. Tudo isso precisamos inspecionar, levar maior transparência, diria, aos estabelecimentos prisionais para que possam melhor funcionar. Qual é a tendência? É a criação de um serviço de inspeção mais robusto, com carreira própria? A tendência é essa, é para que haja uma carreira própria. E para isso temos que trabalhar um PCCS. Estamos numa fase inicial, vamos aos poucos. Primeiro é instalar esse serviço, como sabe, nos termos da orgânica, o serviço de inspeção é dirigido por um diretor de serviço, mas esse diretor de serviço tem que ser nomeado nos termos da lei. Portanto, temos que abrir um concurso público para o recrutamento, uma matéria que também estamos a tentar revisitar no quadro da provável alteração orgânica do Ministério, para que haja agilização de processos mais rápidos, para que verdadeiramente possamos ter um serviço de inspeção, eu diria um serviço já, um corpo inspetivo, bem mais, eu diria com mais inspetores. Joana Rosa vai esta semana ao Parlamento para defender as propostas de revisão das orgânicas dos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público. A sessão plenária da Assembleia Nacional começa amanhã com um debate com o Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, agendado a pedido do PICB. Outro ponto assente é a continuação da discussão na generalidade da proposta de lei que aprova o Estatuto dos Municípios. O Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género quer aumentar a participação de meninas nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. Por isso mesmo promove um ateliê de partilha de experiências e boas práticas no empoderamento económico das jovens mulheres, um evento que decorre na UNICB em parceria com o Banco Mundial. Diz a Presidente do ICEG, Marisa Carvalho, que a falta de mulheres na área está relacionada com estereótipos de género. A Ilson Martins. O ateliê de socialização para incentivar a participação feminina nas áreas de ciências, tecnologias, engenharia e matemática surge em resposta a um grande déficit de jovens mulheres nessas áreas. São áreas em que, segundo a Presidente do ICEG, há maior demanda de emprego. Estas áreas são aquelas onde há maior empregabilidade, não é? Que continuam a ser umas áreas onde há uma grande demanda, até porque são consideradas áreas catalisadoras de desenvolvimento, não é? São áreas do futuro. São também áreas em que têm realmente um salário, um nível salarial bastante atrativo, mas também continuamos a ter um viés na própria abordagem destas áreas por causa desse déficit de género, não é? Marisa Carvalho afirma que a falta de mulheres nas áreas STEM em Cabo Verde tem a ver com os estereotipos de género, mas defende que tanto homens quanto mulheres estão ao mesmo nível em termos de capacidade. Mostrar que realmente as profissões não têm género e que apesar de haver algumas limitações, por exemplo, às vezes em termos físicos, há outras que em termos de capacidades, tanto homens como mulheres estão ao mesmo nível e, portanto, é tentar quebrar um bocadinho este receio. Também as questões das matemáticas, há sempre ao longo do ensino uma tendência para dizer que as matemáticas é um universo mais masculino, não é tanto feminino, mas mostrar que realmente, como eu dizia, não é uma questão de capacidade, é uma questão de estereótipo e que realmente
as matemáticas devem e podem servir tanto homens como mulheres. Os dados internacionais das Nações Unidas indicam que a média mundial da presença de mulheres nas áreas de ciências, tecnologias, engenharia e matemática é de 38%. Marisa Carvalho destaca que, a nível do continente africano, Cabo Verde está bem posicionado. Em 2021 dizia que estávamos à volta de 24% de mulheres, não é, nestas áreas. Mas depois também que o continente africano é realmente aquele continente onde temos menos presença de mulheres nestas áreas, em que é abaixo dos 20%. Nós, para a África, estamos bem, para a Europa estamos mal, mas pronto, estamos aqui a um nível intermédio que realmente queremos melhorar estes dados para que possamos apresentar estas oportunidades, principalmente para as mulheres que continuam a ser aquelas que têm mais dificuldades em ingressar e permanecer no mercado de trabalho. O ateliê de socialização para incentivar a participação feminina nas áreas STEM é realizado pelo ICIEC em parceria com o Banco Mundial. Retificamos aqui uma informação. A sessão plenária da Assembleia Nacional, que deveria começar amanhã, está adiada. A artista Assol Garcia, que recebeu o prémio da World Music Performance do International Portuguese Music Awards, fala ao primeiro jornal sobre o prémio que recebeu com a música Caixão Catem Cofre, da autoria de Kim Alves. A artista falou com a jornalista Ernestina Lopes. O mais recente trabalho de Assol Garcia, Caixão Catem Cofre, conquistou o júri da língua portuguesa e trouxe à artista foguense o título de vencedora do prémio World Music Performance do International Portuguese Music Awards. Um salto qualitativo na carreira da artista que irá influenciar, a partir de agora, a sua forma de estar na música. Quando foi anunciado que foi vencedora naquela categoria, dar de emoções e, claro, me fica muito feliz de levar meu trabalho para esse palco, para esse evento e trazer aquele prémio que foi uma vitória de conseguir levar meu trabalho. Era um olhar de pessoas que até compreendem a língua, mas esta música é uma linguagem universal, então ao mesmo tempo eu ficava com aquele medo, será que eu consigo trazer música de Cabo Verde para um evento tipo? Caixão Catem Cofre é um tema da autoria de Kim Alves, numa linguagem tradicional, agora internacionalizada, num dueto com o cantor mexicano Charlie Dury. Então, quando Kim sugeriu que fosse Charlie Dury, está cantando em outra língua, talvez esse seria um grande desafio. Charlie Dury, um excelente cantor, extraordinário. Quem sabe, de ali em diante, ter duetos com outros artistas de outros países, numa nova língua, com um frente de crioula, canta um morna, por exemplo, em dueto, ou um coladeira em dueto, nessa língua. Acredito que esse sentimento é um sentimento bom, um sentimento de muita alegria e de emoção. E Charles transmite isso. O tema faz parte do seu mais recente álbum intitulado Ecos de Mim, que deverá ser lançado brevemente na Praia e Mindelo. A hora que a Flamengo queria apresentar a série para Cabo Verde, nunca se fala só de duas ilhas, queria apresentar mesmo para todo Cabo Verde, mas só que para apresentar um disco é que é fácil, não também esse apoio, lugares, é um custo, é um desafio, porque música tradicional não se sabe que é uma música que é comercial, então se você tiver apoio, patrocínios, é que é fácil para levar o disco para toda a ilha. Este prémio é mais uma conquista de uma artista das ilhas no panorama da World Music em língua portuguesa. A presidente do Instituto do Património Cultural reúne-se nos próximos dias com a Câmara Municipal de Tarrafal para uma primeira abordagem sobre o processo de candidatura do antigo campo de concentração a património mundial. Para perceber o enquadramento urbanístico existente atualmente em torno do campo de concentração do Tarrafal e trabalhar em conjunto as medidas, os limites que serão seguros para a proteção deste sítio. Samira Silva Baessa admite que as casas dos antigos funcionários do campo de concentração vão merecer uma atenção particular. Neste momento, nós temos que chegar a algum consenso ou algum modelo que permita não excluir estas pessoas do uso destes espaços, mas
precisamos chegar ao entendimento de como fazer, porque há, por exemplo, a degradação, há a questão do saneamento, estas casas não têm eletricidade, não têm água canalizada, portanto aí há um conjunto de situações que precisam ser regularizadas em favor não só da candidatura, mas também em favor do bem-estar destas populações. Porque a verdade é que se essas pessoas não tivessem a ocupar essas casas, já tinham ruído, seguramente. Já tinham ruído ou já se teria construído outras infraestruturas no lugar. Vamos trabalhar na perspectiva de incluir, escutar esta comunidade e perceber onde é que pode, digamos assim, ser implementadas medidas que não põem em causa, digamos assim, a utilização destes espaços, mas que também, de certo modo, não contribuam para a degradação da imagem e da autenticidade do próprio bem em questão. O processo de candidatura do campo de concentração a Património da Humanidade deve ficar concluído nos primeiros 2 meses de 2026. Uma informação partilhada pela presidente do IPC no programa Discurso Direto de ontem à noite. Samira Bessa realça que o Simpósio Internacional Memórias e Diálogos de Resistência em Tarrafal de Santiago, que tem lugar esta semana, 9 e 10, no próprio campo de concentração, o simpósio representa uma importante contribuição científica. Nós temos nos diferentes painéis vários investigadores que já trabalham há vários anos sobre esta temática da história contemporânea, das resistências, das lutas pela liberdade, portanto, nos diferentes países, e seguramente que desta conferência vão sair contributos relevantes, digamos assim, para a constituição do dossiê de candidatura. Agora, com a Câmara Municipal, naturalmente teremos que ter um encontro, digamos assim, mais específico para se abordar a questão da candidatura e das suas implicações. Porque a candidatura a Património Mundial não é só sobre benefícios, é também sobre as limitações e as imposições que surgem em consequência desta classificação. A grande entrevista Discurso Direto com a presidente do IPC vai ser emitida em reposição depois do Serviço de Notícias das 9 horas. Cabo Verde tem capacidade para tratar a maior parte das asmas. O principal problema é a ausência de literacia dos próprios doentes e a automedicação. A nota vem da pneumologista Eufélia Monteiro a propósito do Dia Mundial da Asma, assinalado hoje com o lema A Educação sobre a Asma Fortalece. A asma é considerado um problema de saúde pública em todo o mundo, também em Cabo Verde, ainda mais se nós estamos aqui a falar que há falta de literacia em relação à asma por parte dos doentes. Porque, no fundo, se uma asma não é bem controlada, vai significar um absentismo laboral, porque o doente deixa de ir ao trabalho porque está com sintomatologia, vai significar uma maior idas à urgência e, concomitantemente, um maior gasto de saúde. Além deste aspecto da morbilidade da doença na pessoa e na família, temos este aspecto social e económico, que é o absentismo laboral, o uso exagerado dos serviços de saúde, que isto tudo tem um custo para todos nós. Alerta, Ofélia Monteiro alerta que um doente bem informado é meio caminho andado para o tratamento. É preciso que a pessoa que tem esta doença conheça os fatores que fazem que tenha crise ou que tenha mais sintomas. Por exemplo, há pessoas que têm asma que só desenvolvem sintomas se apanham uma infecção viral. Nestes doentes, muitas vezes não é necessário fazer tratamento. A única coisa é fazer, por exemplo, a vacinação da gripe. Para isso é preciso conhecer, falar e a pessoa estar ciente da sua patologia para melhor e fazer o manejo. Nós, na asma, é uma das primeiras doenças em que se falou do autocontrole, ou seja, o doente tem que conhecer bem a sua patologia, como é que essa sua patologia piora, para poder fazer o autocontrole. Claro que o autocontrole tem que ser direcionado inicialmente com o médico que o assiste. O Sistema Nacional de Saúde está preparado para casos de asma. No entanto, Ofélia Monteiro alerta que, além de mais informação, é imperioso capacitar mais médicos e enfermeiros para lidar com a asma. A asma é uma doença em que o diagnóstico é essencialmente clínico. Depois nós confirmamos que alguns exames que são muito fáceis de serem executados podem ser feitos até no centro de saúde. O problema é que muitas vezes isso não acontece e não há uma consulta
por exemplo, nos centros de saúde para doenças respiratórias. E então o médico que está no centro de saúde faz consulta de diabetes, de hipertensão, de outras patologias e isto não faz com que haja uma capacitação e um manejo frequente da patologia. Não é uma doença que seja muito difícil de se tratar e de diagnosticar, temos é que melhorar a nossa capacitação. O Dia Mundial da Asma é celebrado desde 1998 por impulso da Iniciativa Global para a Asma, uma organização parceira da OMS criada em 1993. O lema deste ano, a educação sobre asma fortalece. 8 milhões de eleitores chamados para eleger o próximo presidente tchadiano, uma votação que decorreu, segundo observadores, de forma pacífica. No entanto, há a registrar a morte de um homem baleado na região de Maudou, a segunda maior cidade do país, um incidente que, segundo as autoridades, é um incidente isolado no panorama eleitoral. Passam agora 21 minutos das 7 da manhã, fim de linha nesta edição do Primeiro Jornal para hoje, terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.